Vamos que vamos, ó, mas quando você chega já tem bucha aqui, tem assunto que é repercussão. Acaba de sair na coluna da Mônica Bergamo uma notícia que tratamos aqui alguns dos pontos dela, mas agora vem uma novidade em relação ao caso da violência policial em São Paulo. Qual é a notícia neste momento? O ministro Barroso obrigou Tarcísio a manter o modelo de gravação automática e ininterrupta de câmeras pela PM. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, determinou hoje o uso obrigatório de câmeras corporais por policiais no estado de São Paulo. O magistrado atendeu a um pedido da Defensoria Pública do Estado e foi além. Decidiu manter o modelo atual de gravação ininterrupta dos dispositivos e o seu acionamento automático, conforme o sistema que foi implantado no governo anterior de João Dória. E aqui é certamente entendido aí como uma derrota, né, para o governo de Tarcísio. No entanto, o próprio governador já havia dito na semana passada que estava voltando atrás e que agora entendia a importância do uso das câmeras no uniforme da polícia. Em junho, ao contestar a ação da Defensoria, o governador tentou convencer o magistrado de que estava comprando novos equipamentos mais eficientes, né? E agora tem essa decisão da justiça. Então, quer dizer, o próprio governador Tarcísio já tinha dito que vai voltar atrás, mas agora ele tem uma ordem aí do Supremo em relação às câmeras. E até hoje, mais cedo, a gente estava falando sobre o relatório da Defensoria e como os policiais atuaram com o uso das câmeras nos últimos anos, né, nos últimos 2 anos. Como é que você analisa, Amadá, essa decisão do Supremo e essa determinação do Barroso? Vai fazer com que Tarcísio realmente mude o rumo aqui em São Paulo da segurança pública? Eu acho essa decisão, assim, um indício da bagunça institucional em que a gente vive, né? Ele vai decidir estado por estado como é que usa a câmera, vai decidir Guarda Civil Metropolitana nos mais de 6 mil municípios. Isso é atribuição do Poder Judiciário desde quando? E eu falo isso assim muito à vontade, porque eu dou aulas na Polícia Militar há mais de 20 anos e há pelo menos 15 anos eu sou favorável à utilização de câmeras de gravação ininterrupta, mesmo quando a esquerda era contra ainda. Eu sou a favor disso há muitos anos, porque eu considero que melhora todos os dados que a gente tem internacionais. A primeira polícia a registrar dados internacionais de melhora na qualidade do policiamento, não só de queda na letalidade, não, mas de melhora na qualidade do policiamento, inclusive de proteção dos próprios policiais. A Polícia de Los Angeles tem isso documentado há muitos anos. É um modelo que se expandiu para a Europa, até na Rússia esse modelo foi implementado para a segurança dos próprios policiais. Eu sou favorável a esse modelo, da forma como ele foi implementado, de gravação ininterrupta. Considero muito bom que o governador Tarcísio tenha voltado atrás em considerações que ele fez durante o período eleitoral. Ele está vendo que é necessária uma intervenção, uma abordagem de forma diferente na Polícia Militar, que o pertencimento desses policiais, desses milhares de homens, à corporação tem de ser sempre maior que o pertencimento a qualquer ideologia política. A partir do momento em que a farda vem depois de uma ideologia, a gente tem um risco muito grande para a segurança pública. Agora, eu quero saber por que não se decide, então, nos 27 estados da federação que tem que ser assim. Tem estado que nem câmera tem. Isso vir do Supremo Tribunal Federal e a Defensoria e o Supremo. É assim, a gente virou uma bagunça institucional geral, né? Virou uma bagunça. Assim, eu não consigo entender como é que o Supremo se mete a decidir um negócio desse. Eu trabalhei lá. Assim, eu tenho até... Me causa estranheza. Ele está decidindo aqui no estado que mais mata, que é a Bahia, ele não está decidindo? No Amapá, ele não está decidindo? Não é a função do Supremo decidir. Não é para se meter nisso, até porque já tinha sido resolvido por quem de competência, que é o governador do estado, que foi eleito para isso. A Defensoria não tinha nada que levar isso para o Supremo. Começa daí a bagunça. Que a Defensoria não foi eleita para nada, sabe que o Judiciário também não foi eleito para isso. Isso tem de ser decidido pelos governadores. Eu sou favorável a esse modelo, mas eu sou favorável primeiro à democracia, que aqui não está sendo respeitada, né?
Interessante o que a Madá está colocando aí. Vamos abrir a roda e entender. Você também entende assim, Josias? Quer dizer, a Defensoria mandar um relatório como esse, cobrar o Supremo a pressionar o governador, vai como um ataque aí à democracia, Josias? Acho que a Defensoria tem o direito de recorrer à Justiça contra um procedimento que considera inadequado, né? Recorreu ao Judiciário de São Paulo, perdeu. E aí levou o caso para o Supremo Tribunal Federal. Agora, a prevalecer o entendimento do Supremo, o descaso, e houve um descaso do governo de São Paulo com a lógica que predominava até então em relação à política de filmagem, ao uso da câmera no uniforme da PM, a prevalecer esse entendimento do Supremo, o Tarcísio virou um candidato a um processo, a uma ação por improbidade administrativa, porque ele acaba de gastar 105 milhões de reais na compra de novos equipamentos da Motorola que não contemplam essa possibilidade da filmagem ininterrupta e automática. Ao contrário, é diferente do equipamento que hoje deveria estar sendo utilizado pela PM de São Paulo. E está sendo utilizado na galega, né? Um filma, outro não filma, um desliga a câmera na hora que deveria filmar, outro coloca a mão em cima, outro filma o pé. Então, virou uma bagunça, de fato. E verificou-se durante a gestão do João Dória que essa política da filmagem feita de forma com base em evidências, a filmagem depositada num banco de dados que permitia a consulta por parte dos comandos da Polícia Militar para atestar a forma como a polícia vinha se portando nas suas ações na rua e tal. Isso tudo foi abandonado. O Tarcísio de Freitas agora diz que se convenceu de que isso foi um erro e de que vai não só utilizar as câmeras adequadamente, como fortalecer esse modelo. A gente dizia na semana passada, Fabiola, que quem não quisesse fazer papel de bobo precisava notar que havia essa ação no Supremo e que o governador estava fazendo por pressão o que deixou de fazer por opção, né? Então criou-se um fato consumado. O Supremo foi acionado pela Defensoria. E o Supremo, uma vez acionado, precisa dar uma decisão. Poderia dizer, olha, isso não é papel do Supremo e tal, e arquivar o processo. Agora, o presidente do Supremo entendeu que era o caso, que envolvia questão constitucional e que era o caso de deliberar. Isto vai agora ao plenário do Supremo, que pode referendar ou não a decisão. Agora, estamos diante de uma novidade, Fabiola, que era muito previsível. A decisão do ministro Barroso era muito previsível, porque não faz nexo você gastar dinheiro para comprar câmeras se essas câmeras não terão um sistema de filmagem eficaz. Se a filmagem não é ininterrupta, se o próprio policial pode acionar quando bem entender, uma hora aciona, na outra hora não. Aí dizia-se no governo de São Paulo que, havendo um tiro, o sistema poderia ser acionado pelo batalhão. Agora, não havia nenhuma segurança de que esse modelo funcionaria. Tanto que o próprio governador deu o braço a torcer, né? Criou-se uma nova realidade, Fabíola. Agora é incontornável a mudança da política de uso de câmeras em São Paulo e, obviamente, uma vez que o governo vai dar dinheiro para a aquisição de câmeras, já está acontecendo no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro está adotando o modelo ininterrupto. Revelou-se lá algo útil, inclusive, para o policial. O policial que está se portando adequadamente, a câmera o protege, como vinha ocorrendo em São Paulo. Me parece inexorável que todos os estados adotem esse modelo. Agora, se o estado de São Paulo estiver insatisfeito com a decisão, ele pode recorrer. Acho improvável que recorra. Agora, é preciso saber o que vai fazer com esse equipamento que custou 105 milhões de reais e aparentemente não atende às necessidades nem da PM. Tá aí, ó. É a nossa manchete principal, a informação dada por Mônica Bergamo. Barroso determina o uso de câmeras corporais pela Polícia Militar. Assunto que estamos tratando já há alguns dias e a gente vê que a pressão vem de todos os lados, né, Thales? Agora para o governador Tarcísio de Freitas. A grande pergunta é essa: o que vai ser feito dos equipamentos que foram comprados de maneira errada? O que vai ser feito? O Tarcísio
está pagando o preço da escolha do Derrite como seu secretário de Segurança. Esse é o preço. Levou o governo a gastar 107 milhões com um equipamento errado, porque não faz a vigilância ininterrupta dos policiais. Dos policiais e dos bandidos. O equipamento serve também para proteger o policial do bandido, do sujeito e do mentiroso, do sujeito que diz que houve violência policial sem ter havido. Tudo isso protege também o policial. E o governador fez ouvidos moucos para o que todos diziam, inclusive o Sarrubo contou aqui que se encontrou com o governador no primeiro encontro com o governador eleito, disse, olha, eu sou um entusiasta das câmeras corporais, e o governador não deu ouvidos, porque o grande instrutor dele nessa área era o Derrite, que está aí, continua. Enquanto o Derrite tiver esse tipo de problema, e agora? E as pessoas que foram mortas também por violência policial? E o sujeito que foi jogado da ponte, e que o Estado vai ter que pagar alguma coisa para ele, né? Por sorte, ele está vivo, mas o Estado vai ter algum prejuízo por causa dessa violência e desse exemplo que veio do lado do governador, do lado de um sujeito chamado Derrite, que dava o exemplo e que disse que foi afastado da rota porque matou muita gente. Ô, Madá, tem muita discussão a respeito desse pedido para que Derrite seja demitido, né? Lá na Assembleia Legislativa, a oposição está fazendo isso. O governador, ele tem batido o pé, falando que Derrite vai continuar no governo, e assim como também outros parlamentares têm apoiado Derrite, parlamentares aliados ao governador, aliados, inclusive, ao ex-presidente também Bolsonaro. Você acha que Derrite tinha que ser demitido? É possível uma mudança de rumo da polícia militar, uma polícia militar menos violenta, com a permanência de Derrite no comando da Secretaria de Segurança Pública? Essa escolha do Derrite para a Secretaria de Segurança Pública, Fabiola, é algo muito maior do que a questão da Polícia Militar, porque ele comanda também a civil. É a primeira vez que você tem um militar sobre o comando das duas polícias. Sempre era um civil. E aí você tem o delegado-geral da Polícia Civil e você tem o comandante da Polícia Militar sob esse civil, que em geral não é de nenhuma das duas polícias. Então, assim, ele fez uma escolha arriscada de colocar o Derrite ali. E o problema da polícia, ele é de uma identificação ideológica cada vez maior. Polícias militares, elas são feitas de hierarquia e disciplina. A identificação primeira do policial tem de ser a farda. Quando ele tem uma afeição maior, um pertencimento maior a causas ideológicas do que a farda, você começa a ter um problema de desestrutura. E isso acontece aqui na Polícia Militar do Estado de São Paulo e em outras polícias em todo o Brasil. E é algo muito perigoso e os comandos estão tentando lidar com isso, mas é algo muito difícil de se enfrentar. Nesse momento em que o governador já fez a escolha, ele está diante de outra coisa. Se ele cede à chantagem, se ele cede a faca no pescoço para rever uma decisão na área da segurança pública, aí pode ser que ele perca o controle completamente. Uma coisa seria ele decidir trocar o secretário, ou ele decidir, porque assim, como a gente idiotizou a política, a discussão é sobre a figura do homem Derrite e se ele é bolsonarista ou não. Então, essa idiotização é o que domina o debate, essa simplificação grosseira, essa ingenuidade. Mas a questão mesmo é se alguém vindo da Polícia Militar e com um perfil politicamente ideológico é a pessoa certa para comandar a secretaria ou não. Se essa foi uma boa escolha. Essa é uma questão grande para se decidir. O governador já tomou a decisão dele. Ele poderia, ele próprio, falar, eu acho que esse perfil não cabe mais. Só que esse momento dele tomar a decisão passou, porque agora querem tomar a decisão por ele.
Então, assim, a partir do momento em que se faz uma campanha pela demissão de um secretário, que aquela campanha, assim, as coisas estão ruins, vamos dar uma cabeça. É muito comum isso na política. Você dá uma cabeça e acalma a situação. Mas a partir do momento em que começa uma campanha pela cabeça do Derrite, é uma garantia a mais para ele ficar. Entende? Porque o governador não pode ceder a faca no pescoço. Quem tem de decidir sobre a segurança pública é o governador. Então ele está agora numa encruzilhada. Ele vai ter que entubar o Derrite mesmo que ele não quisesse mais. Ai, 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 ó, e o pessoal, todo mundo aqui tá discutindo, as pessoas, todo mundo, ninguém quer uma polícia violenta, né? Todo mundo quer uma polícia que traga segurança, todo mundo quer viver em segurança. E às vezes há um entendimento muito equivocado sobre isso, sobre o uso das câmeras. Quando o governador, ele voltou atrás e a fala dele foi muito clara ali, ele falou, eu estava errado. E é importante que o governador fale isso. E é importante que agora ele invista, independente de uma ordem ou não de Barroso, mas a ordem de Barroso vem nesse momento em que o próprio governador admite, mas é como o Thales disse, e as câmeras que foram compradas, e esse novo sistema, e como é que vai garantir de que isso não vai ser desligado, de que a câmera não fique voltada para o chão e não para a cena, onde está sendo realmente a atuação da polícia. Bom, assuntos ainda em aberto, em discussão no nosso estado e no nosso país. Gente, mas olha, eu juro que sempre quando a Madá aparece, tem o caso da mulher do avião. É que é o assunto, é o assunto. Não sei se é no mundo que está esse assunto, mas é a mais lida, é a mais procurada, e é tudo isso que está acontecendo. Qual é a novidade?